Olá gente, aqui é Carol do blog Reparável, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez as leituras que eu fiz no mês de novembro. Eu tinha por meta em novembro ler 12 livros, mas eu não consegui cumprir essa meta, então fiquei com 10 lidos, mas ainda assim valeu a pena. Enfim, eu tinha proposto na página do Facebook do blog, perguntei pra vocês o que vocês achavam de ver um vídeo por mês, resenha, sobre algum livro que eu li no mês. Então eu vou deixar isso aqui aberto para vocês votarem. Na verdade eu tinha pensado em falar sobre o favorito do mês, mas normalmente o favorito do meu mês é o favorito do mês de muitas pessoas. E aí existem muitos vídeos na internet e resenhas sobre, e eu também acho muito cansativo ficar vendo as mesmas coisas. Então eu vou deixar aberto para vocês me dizerem qual é o vídeo que vocês querem ver de resenha. Eu não sou muito boa com vídeos resenhas, eu me perco um pouco, mas eu vou tentar fazer, ok? Esse mês eu li A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler, que saiu pela Giz Editorial. Esse livro, o pessoal que foi para a Bienal indicou muito, falou um bocado sobre esse livro da Roberta, e daí eu acabei comprando o livro para poder dar uma olhada nele. Eu gosto muito da capa, da concepção de capa dele, tem muito a ver com a história. Então aqui a gente vai conhecer a história da Becca. A Becca, isso aqui é um mundo distópico, tá gente? E a Becca vive com o pai de criação e o irmão de criação, porque assim, eles são uma família montada, na verdade, em uma das torres. É como se o planeta tivesse sido invadido por uma espécie de vírus ou alguma coisa assim, tipo uma neblina, e tudo abaixo dessa neblina morre ou sofre algum tipo de mutação e vira um ser lá super estranho. E acima dessa neblina, que são os picos, essas torres altas, é onde as pessoas estão sobrevivendo desde então. Então a Becca vive num lugar desses, com o pai e o irmão. Eles têm uma empresa, que é como se fosse uma empresa como é que eu posso dizer? De encomendas, como se fosse uma transportadora. Então ela é contratada para resgatar itens, por exemplo, que tem abaixo do véu, que é como eles chamam essa neblina. E às vezes abaixo do véu, sabe? Às vezes em outros prédios que estão abandonados e tal. Então ela é tipo uma assaltadora. Depois dessa crise com esse vírus e tal, as pessoas que ficaram acima do véu, alguns também sofreram alguns tipos de mutações. É o caso da Becca. Ela tem facilidade para saltar de um canto para outro. Então ela na verdade, da família, é uma empresa familiar, é do pai dela e do irmão. O irmão dela é mais um hacker, ela lida como hacker, ela lida como computador, e ela é quem vai em busca do material que o pessoal pede. Então é por conta dessa facilidade que ela tem de saltar e tal. E aí acontece uma situação nessa história, ela tem que pegar um cubo que teria algumas revelações sobre o pessoal que vive abaixo desse véu, que ainda é um perigo para eles, porque de vez em quando andam sequestrando pessoas acima do véu. E aí ela é contratada para resgatar esse cubo, só que acontece um problema no resgate desse cubo. Porque não dá para falar muita coisa sobre isso aqui, porque tudo é uma linha que gera outra linha da história. Então, gente, eu gostei, tá? O começo foi muito complicado para mim, eu não conseguia pegar ritmo com a história. Gosto da protagonista, típica protagonista de romance distópico, de livro distópico. Ela é forte, ela é decidida. Eu achei que ela vacilou um pouco ali em alguns momentos, ou muitos, mas eu curto muito. Eu gosto da ideia do mocinho que faz par com ela nessa história, ou não faz, na verdade. Foi uma das coisas que eu achei legal assim, nesse livro, porque assim, eu acho que é uma série, tá? Pelo jeito que termina aqui, é uma série. E não deixou entender que a Becca poderia sentir alguma coisa por ele, o que eu achei muito bacana. Mas deixou entender o contrário, então você fica naquela. E assim, as coisas que o cara faz são ao mesmo tempo muito de sacrifício pelos outros, e em outros momentos sacrifício por ele, entendeu? É tipo um pouco egoísta também. Então assim, é um livro como os personagens eles mostram quem eles são, não importa se bons ou ruins. E eu gostei bastante disso, da concepção também de vilão que ela criou nessa história, que segue muito uma linha de livro distópico, tá gente? Eu acho que ele é em terceira pessoa, Eu curti, é um livro pequeno, então, né, sem grandes dores de cabeças para ler. Eu demorei no início, mas depois que eu passei pela 40% do livro, o resto dele me achou, tá? Então, recomendo aí. Não tem ainda resenha no blog, mas terá logo.
Também li esse mês Os Sonhos Despedaçados, da Ellie James. E assim, esse livro foi uma grande decepção para mim. Então ele me vende um material e a autora me mostrou uma coisa completamente diferente e isso me deu nos nervos. Aí vai contar a história dessa protagonista, que o livro foi tão bom que eu não lembro o nome dela, como se eu lembrasse normalmente, Trinity. Vai contar a história dessa menina, que essa menina tem um tipo de uma capacidade sensitiva, sabe? Então ela sente as coisas que podem vir a acontecer, ela sonha com pessoas que podem estar passando por situações complicadas em outros lugares, ela pressente morte de algumas pessoas, então coisas desse tipo. Então assim, ele me vendeu uma coisa muito maradaia, tá? Aqui. E não, logicamente, não chega nem no dedinho, nem na unha, nem pertinho assim da unha do pé de maradaia. Porque, apesar da autora ter criado umas coisas bacanas aqui, ele vai falar sobre essa menina, né? E aí acontece uma situação numa casa abandonada e aí ela se envolve com outras pessoas que estão ali nessa casa abandonada, são amigos de escola. E então, uma das meninas que estão nessa casa abandonada, com ela, que estavam nesse dia lá nesse jogo e fizeram um jogo muito cruel com a Trinity, some. E aí começa a recair culpas em cima dela, em cima de fulano, ciclano e tal. Então assim, é um livro que tem um sobrenatural, mas ele tem uma pegada do policial, sabe como é? Só que a autora nem focou uma coisa, nem focou outra. Na verdade, o que eu achei foi isso, que ela mostrou que existia o sobrenatural, mostrou que existia o policial, não focou em nada e o livro ficou com pontos de uma coisa, pontos de outra que não diziam nada. Não que as duas coisas não possam ser tratadas no livro, pode. Mas a partir do momento que a premissa máxima do livro é sobre essa menina que sumiu, eu acho que era uma linha de raciocínio, de enredo que ela tinha que seguir. E não é o que ela fez aqui. E isso me deu altamente nos nervos. Então assim, foi um livro que eu de fato não gostei. Foi um dos livros que recebeu a nota mais baixa do blog do ano. Eu não costumo dar notas baixas, mas esse aqui de fato mereceu. Foi um livro difícil para começar, difícil para terminar. Então, protagonistas não me convenceram, o enredo foi falho, ela tinha ideias bacanas, mas não soube desenvolver, beleza? Também li o Mate-me Quando Quiser, que é da Nika Dick, que é um livro de uma jornalista aqui brasileira, tá? Um livro nosso, que saiu pela Gutenberg. Esse livro tem uma das premissas mais bacanas que eu vi assim, nesse ano, mais originais e tal. É sobre uma protagonista que contrata um matador para acabar com a vida dela. Ela na verdade queria cometer suicídio, mas ela não tem coragem, então ela paga alguém para poder matá-la e dá um prazo, eu acho que de 3 ou 4 meses para essa pessoa, 4 meses se eu não me engano, para esse cara fazer isso. E aí ela tá em Barcelona, ela marca o local com o cara, diz onde vai estar, o hotel onde vai estar, mostra a foto dela tudo e vai pra lá, pra Barcelona, passar os últimos dias da sua vida em Barcelona. O que acontece? O começo desse livro mostra a gente, essa mulher numa lanchonete, um café, alguma coisa assim, e ela prestando atenção em um outro cara que tá nesse lugar, sabe? E assim, ela se sente muito ligada nesse outro cara. E aí quando esse cara sai do café, ela segue essa pessoa. E quando ela segue essa pessoa, ela descobre que esse cara tem um tipo de vida dupla. Um cara que tá ali no meio da história que você não sabe quem é. Na verdade você não sabe quem é ninguém no iniciozinho. E no início ela já mostra essa situação. E aí mostra esse cara e ela segue esse cara, ela se sente muito ligada a ele. E aí descobre que ele tem 2 casas e o contexto das duas. Ela acaba esbarrando em uma das pessoas que moram na casa desse cara e acaba virando uma amizade bem grande nesse espaço de tempo desses 4 meses, tá? E aí você também acompanha o Soares é o assassino e que vai pra Barcelona pra matar essa mulher, pra cumprir essa missão e barará, barará. Só que o que acontece? Quando ele chega em Barcelona, que ele vai arrumar um trabalho que sirva como álibi pra o serviço dele, porque todo lugar que ele chega ele arruma um trabalho de álibi, tá? E aí ele vai trabalhar na joalheria desse cara que ela estava seguindo. Porque quando ele a encontrou pela primeira vez, ela estava andando pelas ruas seguindo esse cara. Então ele queria saber qual era a ligação ali da história. E aí quando passou pela joalheria desse cara e viu que ele estava precisando de funcionário, ele foi se candidatou para vaga. Só que isso vira uma teia maluca aqui na história, minha gente. Porque existem vários pontos de ligação entre os personagens e que você vai conhecendo à medida que a história vai se desenvolvendo. Então assim, você não tem nome de ninguém nessa história além do nome do Soares, que é o assassino.
todas as outras pessoas são chamadas de ou o homem, ou a mulher, ou a morena, a loira, a criança, a menina, o menino. Todo mundo na história é chamado desse jeito, tirando esse Soares, que é o assassino. E a história não fica só focada nele. Vai pra ele, vai pra ela, vai pro homem, pra morena, vai pra loira, entendeu? Então a história vai assim, diversificando entre pontos de vista. Claro, eu acho que ele é em terceira pessoa. Então os pontos de vista são distanciados, agora são de vários olhares, de vários lugares. Gente, a escrita da Anitta é fantástica. Eu amei a escrita dessa mulher. Eu acho que é um tipo do livro brasileiro que você merece um prêmio, sabe? Ele concorreu até um prêmio Sesc, ele foi finalista do prêmio Sesc de literatura. Eu nem sei porque não ganhou, eu vou até ter que ler o que ganhou, porque se esse livro ficou entre os finalistas e não ganhou, então o que ganhou deve ser muito bom. Porque esse aqui também é muito bom. E aí ela cria essa teia maluca e no final ela dá uma conclusão a essa história que me deixou totalmente de cara. Incrível, velho, é isso. Quer dizer, tudo desde o início ela modificou pra chegar nesse final e caramba, minha gente, muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Talvez algumas pessoas decepcionem um pouco com o final dessa história. Eu confesso que eu gostei muito, eu acho que é a cara do livro nacional, de sucesso, tá? Então tá aí o livro da Anitta, se vocês quiserem resenha desse aqui, vocês pedem, tem pouco na internet, acho que eu vi em 2 canais só, tá? Continuei o mês lendo Filha da Ilusão, da Terry Brown, que chegou aqui pela editora Valentina pra gente poder fazer o evento que teve da editora, foi dia 29. E aí chegou o livro para poder ler, Felipe ficou de ler Par Perfeito e eu fiquei de ler Filha da Ilusão porque eu já queria muito tempo, então ele deixou pra eu ler. A Filha da Ilusão vai contar a história da Ana. A Ana é filha de um ilusionista, tá? De uma mulher, na verdade, que é uma charlatã. E elas duas têm um show. Na verdade, elas passaram a vida fugindo, fazendo shows em cidades isoladas. Daí elas eram descobertas pelas mentiras da mãe, então tinham que ficar fugindo de uma cidade para outra. E aí elas são encontradas por um produtor artístico que faz um show para elas. E aí elas têm um show. A Ana que faz os shows de mágica antes da mãe se apresentar como a vidente, a médium, que conversa com os mortos e tal. Então o que acontece? O problema é que a mãe realmente é um charlatã, mas a Ana de fato é uma ilusionista e ela fala com gente morta, ela vê gente morta. Na verdade ela vai começar a descobrir esses poderes mais fortes no começo dessa história, porque ela esbarra com um cara que é o Cole, e esse cara que mora no apartamento debaixo da casa dela, ele meio que tem a facilidade de fazer com que os poderes delas aflorem, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Então a gente vai acompanhar a história dessa menina, da descoberta desses poderes dela e sobre o envolvimento com esse rapaz, a relação complicada que ela tem com a mãe, o fato que talvez ela seja filha do Harry Houdini, porque é o que a mãe diz a todo mundo, ou não. E aí vai. É uma história bem introdutória de uma série, eu não sei de quantos, mas é uma história introdutória. Você percebe que a autora tá ali lhe ambientando naquilo, nos poderes dela, em quem a Ana é. Pra mim, o melhor dessa história foi de fato a Ana. Eu gostei muito da protagonista, ela é muito... de uma inteligência absurda, assim, sabe? De uma clareza, de uma leveza absurda. Então eu gostei demais da personagem. Então tá aí Filha da Ilusão também pra poder entrar na votação. Ligeiramente Casados, da Mary Balog, que foi a nova série de romance de época que Arqueiro começou a lançar agora. Que aqui vai contar a história da Emma, meu Deus do céu, como é que é o nome da mulher? Jesus, Eve. Da Eve e do Aidan, que o Aidan é tipo um desses coronéis, capitães, eu não sei a patente dele, de guerra. E antes da morte de um dos seus soldados, que uma vez salvou a vida dele, o soldado pediu para ele ajudar a irmã que tinha ficado lá, né, na cidade deles. E daí quando o Aidan vai comunicar à irmã sobre a morte do irmão dela, que é a Eve, que é a irmã dele, o Aidan acaba descobrindo que, na verdade, a Eve precisa de um casamento para poder salvar uma coisa ali na vida dela, que é muito importante para ela. Então ele acaba oferecendo um casamento de conveniência, que ele prometeu ajudar a irmã pro cara, ele se sente muito em dívida com isso, e ela precisava da ajuda dele para poder manter a coisa lá que ela queria. Então eles acabam se casando. Tem aquela coisa do clichê, tá, gente? Se casam
e aí eles, né, começam a sentir as coisas um pelo outro e tal. O que eu curti muito nesse livro foi a personagem, a Ivy. Eu adorei a Ivy. Eu acho que porque ela quer acolher o mundo com os braços dela, sabe? Todo inválido assim que tem no lugar, ela quer acolher. Todos os funcionários da casa dela são inválidos, assim, tipo pessoas sem braço. É uma pessoa que foi renegada pela comunidade porque serviu sopa a prostitutas, coisas do tipo. Então ela acolhe todo mundo. Então eu gostei bastante disso dela. Já a família do Aidan é uma coisa super fria, sabe? Eu vi eles tipo russos, assim, apesar de serem ingleses, eu os vi, pô, eles são americanos, não lembro. Mas eu os vi muito com aquela frieza dos russos. Então o Aidan é muito assim o tempo inteiro, os irmãos dele. E as próximas histórias dessa série vão acompanhar esses irmãos do Aidan, que é essa família, que se eu não me engano são Aidan, um irmão mais velho, 2 mais novos, uma menina e uma menina. São 6, se eu não me engano, são 6, 4 caras e 2 meninas. Então é isso aí, é esse tipo de romance que você lê em uma tarde, tá? É bonzinho, gente, eu curti bastante. Também da Arqueiro eu li Amaldiçoados, da Jessica Scott Woods, que é o segundo daquelas crônicas das Irmãs Bruxas. Eu adoro as capas dessa série, mas enfim. Esse livro vai continuar contando a história da Kate. Eu não vou falar muito sobre ele, porque pode ser spoiler do anterior. Mas acontece uma coisa no anterior que acabou com o meu coração no final do anterior. Então a Kate aqui vai começar a colher as consequências disso. E aí ela vai para um outro lugar, cumprir o que ela tinha prometido. E nesse outro lugar várias outras coisas acontecem. O que eu gostei nesse livro? Eu gosto muito dessa série, gente. Eu curto muito. É uma série que eu não leio rápido, eu não consigo ler rápido, mas eu curto muito. Eu gosto das situações que a autora cria. Então a autora, ela humaniza bastante as bruxas nessa série, tá? Não chega a ser aquela coisa da realidade por realidade, mas assim, ela humaniza no sentido de que justifica algumas coisas que as garotas bruxas aqui fazem, inclusive coisas más, tá? O final desse livro também é fantástico, é espetacular. Essa série gira em torno de uma profecia lá, né? E essa profecia lá é meio complicada, porque se trata dessas 3 irmãs, que é a Kate, a Maura e a pequenininha, que Tess, e a pequenininha. E aí a profecia, ela fala que alguém ali vai fazer uma coisa terrível e tal, e isso aí você fica, meu Deus, quem é? Eu acredito que eu sei quem é depois do final desse livro, e o que vai mais ou menos acontecer. O que uma das irmãs faz no final desse livro é destruir meu coração novamente. Então assim, é uma autora que destrói meu coração todo o final do livro dela. Dessa série, pelo menos, né? Destruiu meu coração no final do primeiro, destruiu totalmente meu coração por conta do mesmo personagem no final desse segundo. Eu curto muito. Talvez nem todo mundo vai gostar da série, tá? Porque ela é devagar, de fato. Mas eu adoro essa série. E também li esse mês o Cartas de Amor aos Mortos, da Eva Delaira, que saiu pela seguinte, porque também teve evento aqui em Maceió. E aí vai contar a história da Laurel. A Laurel recebe uma tarefa da escola, que é escrever uma carta para alguém que já morreu, alguém famoso que já morreu. Não precisa ser famoso não, na verdade. Para escrever uma carta para alguém que já morreu. E aí a Laurel perdeu a irmã há pouco tempo, a Maia. E isso destroçou a vida da Laurel. Ela precisou mudar de escola e mudou tudo na vida dela por causa dessa ida dessa irmã. E aí, não dá pra falar muito também aqui, mas o livro, assim, em forma epistolar, e vai falar sobre o renascimento dessa personagem, né? Assim, ela se sente muito culpada pela morte dessa irmã, então ela se fechou muito no mundinho dela, então vão aparecer vários personagens ali pra ajudá-la. E aí ela manda cartas para pessoas que eu acho bem bacana, Kurt Cobain, a Amy Winehouse, a Amelia, aquela aviadora que eu nunca lembro o nome dela, Judy Garland. Então ela tem as pessoas que ela é fã, e aí ela vai escrevendo para elas, contando a história dela, entendeu? Nessas cartas que ela escreve. Eu gostei. É um livro que na verdade eu terminei sem saber se eu tinha amado ou não gostado tanto. Ele é um livro muito linear, então no começo não tem picos de coisas que acontecem aqui, sabe? Você vai descobrindo coisas e beleza. O povo compara muito com as vantagens de ser invisível. Eu não consigo, gente. Apesar de ter uma linha de raciocínio parecida, pra mim as vantagens as vantagens, não tem igual. Mas eu gostei muito desse livro da Ava, eu gostei da história da Laurel. Eu terminei ainda sem saber se eu gostava dela ou não.
Na verdade, eu acho que eu não gosto muito da Laurel, mas eu gosto da história que está sendo contada aqui, então super recomendo. Continuei o mês lendo Trono de Vidro, que é a continuação, na verdade esse aqui é o Coroa da Meia-Noite, é o segundo, que é a continuação do Trono de Vidro, que é da Sarah J. Maas, não sei. Vai continuar contando a história da Celaena. Eu também não vou falar muito, porque a continuação de série não vale a pena falar muito. Buzz, gente, esse livro ele conseguiu ser melhor do que o anterior. Gente, eu gosto muito, muito dessa série. Essa série é sobrenatural, tá? Ela é uma pegada sobrenatural, mas ela tem uma coisa meio Idade Média ali também. Eu acho que não chega a ser Idade Média, mas uma coisa antiga assim também. Eu amo essa Celaena, essa assassina. Eu adoro os personagens que a autora colocou, criou pra essa história. Eu adoro as situações, eu adoro as finalizações, tanto do primeiro como desse segundo livro. Também acabou com a minha vida no final desse segundo. Então, esse aqui já tem resenha no livro do Marshmallow. Enfim, gosto muito, muito dessa série. Recomendo em demasia pra quem ainda não leu o Trono de Vidro, começar a ler. Se eu não me engano, é uma trilogia. Não é uma trilogia. Eu nem sei quantos livros tem essa série, gente. Eu sei que é uma série que tem vários contos entre eles. Mas se eu não me engano, é 4. Eu, de fato, não sei quantos são, mas super vale a pena. Li também esse mês Mundo Novo. Eu vou botar a capa aqui do lado, porque eu não tô conseguindo achar o meu Mundo Novo na versão física. Eu tava com meu irmão, não sei se meu irmão levou pra escola pra ler, eu não sei. Mas aí eu li Mundo Novo, que é do Chris alguma coisa. Vai estar escrito na capa, onde quer que eu consiga colocar aqui. Que é uma distopia, uma das melhores distopias que eu já li. Eu amei demais aquele livro. Vai contar a história desses adolescentes que o mundo passou por um tipo de transformação. Então todas as crianças e todos os adultos morreram. Só ficaram o termo ali no meio das histórias, que são os adolescentes. O povo diz que essa história parece muito com Cidade da Meia-Noite. Eu não achei. Em Cidade da Meia-Noite eu ainda não consegui explicação para essas mortes dos adultos. E no Mundo Novo eu encontrei totalmente explicação para a morte dos adultos e das crianças. O autor explica isso bacana. E aí vai contar a história desses adolescentes. Nova York foi sitiada, tá, por esses jovens, e existem gangues espalhadas por toda a cidade. Tem gangues dos só negros, gangues de porto-riquenhos, gangues dos caras que eram ricos, brancos, arianos. E tem essa gangue, que é a gangue do Jefferson, que é onde você acompanha a história. Eu não chamo gangue, tá, gente? Mas parecem gangues quando você tá lendo. E aí vai contar a história desse Jefferson, que depois da morte do irmão, ele que mesmo tornou responsável pelo lugar. O irmão morreu porque passou da idade, né? E aí quando você já vai pra fase adulta, você morre. E aí o Jefferson tá lá na cidadezinha, num trecho que ele cabe da cidade, com sua turma. E aí surge a oportunidade deles descobrirem mais sobre uma possível cura para o que está acontecendo com eles. Porque uma hora ou outra todo mundo ali vai morrer. Porque se todo mundo chegar na fase adulta e morrer, não vai sobrar ninguém uma hora. E daí o Jefferson monta tipo um grupo para poder ir nesse lugar e descobrir alguma coisa sobre isso. Aí vai ele, a Donna, que é uma das artilheiras dele, uma das amigas ali dele, o Gênio, que é o expert, quem surgiu com a ideia, que poderia fazer alguma coisa por eles, um amigo da Donna, que eu esqueci o nome dele, e uma baixinha, que ela é super boa lutando. Gente, a quantidade de coisa que esses meninos passam, do trecho de Nova York que eles estão até o trecho de Nova York que eles precisam chegar, é uma coisa absurda de quantidade de informação. É um livro frenético do começo ao fim. Acontecem muitas coisas nele. E assim, você vê muito aquela questão de divisão de classe social, entendeu? Nos Estados Unidos, que até hoje existe. Negros, brancos, tal. Claro que não tão forte como antigamente, mas existem. E você vê isso muito bacana nesse livro. Eu amei o livro. Terminou do jeito que você faz, caraca, velho, Resident Evil. Claro que não sem monstros e tal, sabe? Mas assim, tem um filme de Resident Evil que termina muito parecido com o final dessa série, desse livro. Então tô muito curiosa pelo próximo. E eu li Mentirosos, da A. Lockhart, que foi meu livro predileto no mês, não teve como, sem discussões. Assim, brigou forte com o Trono de Vidro e com o Mundo Novo, né? E aí Mentirosos vai contar a história. Eu não vou falar muito também, porque vocês já viram milhares de vídeos por aí falando sobre Mentirosos e todo mundo falando sobre Sam Clare. Mas eu conto a história dessa Cadence,
que é uma Sinclair, ela é dessa família de superpoderosos e dessa ilha, onde a família tem casas, na verdade essa ilha é deles. A patriarca da família construiu uma casa para cada uma das filhas e cada uma dessas filhas tem seus filhos. E aí tem a Cadence, tem a, que eu não lembro o nome dela, Mirren, que é a prima, que é filha de uma tia, e o Johnny, que é filha de uma outra tia, da outra tia, e o Johnny tem um melhor amigo que é o Garrett. E todo verão eles vão passar nessa ilha, os quatro, e os quatro são chamados de mentirosos. No verão dos 15 anos acontece alguma coisa nessa ilha que faz com que a Cadence fique desmemoriada e que no ano seguinte as pessoas não deixem ela voltar nessa ilha, então ela vai para a Europa viajar com os pais. E aí ela tenta contato com esses amigos, tenta desesperadamente saber o que aconteceu, mas ninguém quer falar com ela sobre isso. Então no verão dos 17 ela resolve voltar para a ilha, contra a vontade da mãe e da família inteira. Mas ela volta e reencontra os primos e o Garrett. E eles tentam, e ela tenta descobrir ali o que bexiga aconteceu. Todo mundo fala que o final desse livro é fantástico. O final desse livro é fantástico, sem sombra de dúvida, ok? Então, indiscutível isso. A escrita da Lockhart é magnífica. O que ela nos engana bonito aqui nessa história. Então, gente, nossa, se vocês não leram Mentirosos, leiam Mentirosos, leiam Mentirosos, porque Mentirosos é muito bom. Enfim, Mentirosos já tem resenha, foram esses os 10, tá, gente? Mentirosos tem resenha no blog, Trono de Vidro tem resenha no Livros de Marshmallow, vou deixar link. Cartas de Amor aos Mortos tem resenha. Amaldiçoadas ainda não, Ligeiramente Casados ainda não, Filha da Ilusão eu creio que ainda não. Mate-me Quando Puder ainda não, Sonhos Despedaçados tem e Torre Acima do Véu ainda não, Mundo Novo também ainda não. Mas vou botar em breve todas. Estou querendo me quitar de resenha com vocês até o final do mês, então provavelmente esse mês vocês vão ver várias resenhas aqui no blog. O blog tá de carinha nova, não sei se vocês viram, eu espero que vocês tenham gostado. Foi o trabalho da Flávia Penido do Livros e Chocolate e o Meio Demais. Então, se vocês estão vendo pelo YouTube, dá uma passadinha lá no blog para dar uma conferida no layout novo, que ficou muito legal. Até o final do mês vocês também vão ver um bocado de vídeo por aqui. Tem 2 caixas de correio para entrar. Tem vídeos dos 10 melhores protagonistas masculinos e femininos do ano e os 10 melhores livros do ano. Então esperem que em breve tem mais, beleza? Beijo, até a próxima.